Mais uma vez, pedidos é que mantenhamos os celulares desligados ou no modo avião, tá? Para que não haja interrupção pelos sonzinhos que de vez em quando eles fazem. Né? Nossa casa, além do funcionamento de quarta-feira, neste horário, com palestra pública, começamos ontem o ESD, né? O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá? Aquelas pessoas que se inscreveram para ir. Ainda posso me inscrever? Pode. Tá? Ainda temos vagas para o ESD. Tá? Estamos, conforme falei da última vez, querendo começar também a evangelização infanto-juvenil, mas conforme solicitei, tragam seus filhos, seus netos, façam a juventude se integrar à casa espírita, para que a gente possa ter um movimento jovem. Né? A gente quer ter um movimento jovem dinâmico, com música, dança, arte, de maneira geral, além, é claro, do estudo, né, do espiritismo. Na nossa recepção, vocês podem preencher aquelas fichinhas, né, com pedido de preces para desencarnados, para os encarnados, que a gente faz na quinta-feira, às 19 horas, essa irradiação. E também na quinta-feira, às 19h30, a gente tem o estudo e desenvolvimento de mediunidade, tá? Que é ainda um grupo fechado, e posteriormente a gente vai começar com novos grupos para que aquelas pessoas que se interessem em estudar e desenvolver a mediunidade participem e depois passem a fazer parte, né, das reuniões mediúnicas em si. Então, por enquanto, são essas as notícias que a gente tem. Eu vou fazer a leitura da página e logo depois fazer a nossa prece de início. Do livro Fonte Viva, Ante a Lição. Eu tenho que colocar os óculos de caretinha na mão, né? Considera o que te digo, que o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demonstrando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Vamos cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, companheiro de todas as horas, a Maria Santíssima, pedindo-lhe que deixe sobre nós o seu manto de paz e de amor. Que nesta noite possamos estar atentos às palavras que nos serão ditas, para que possamos observar, entender e compreender, para colocarmos em prática no nosso dia a dia as lições do Evangelho de Jesus. Que Ana Laura possa ser inspirada para, com suas palavras, nos indique os caminhos que devemos seguir através da busca, através da compreensão. Assim, agradecidos por tudo o que iremos receber nesta noite,
É que em teu nome, mestre, em nome de Deus, nosso Pai Criador, iniciamos nesse instante a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vamos deixar a palavra para a Ana Laura, que vai nos trazer hoje a lição da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Como o jardim está florido, não é verdade? Quantas pessoas lindas aqui. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né, de estarmos juntos, de estudar um pouco mais do Evangelho do Cristo à luz dessa doutrina consoladora e esclarecedora. Aí atrás vocês me ouvem? Beleza? Tá, se de repente a voz ficar, vocês chamem aqui a minha atenção de alguma forma que eu tento melhorar um pouquinho a voz, ok? Então, quero agradecer o convite à casa, pela oportunidade, como eu estava dizendo, de juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo à luz dessa doutrina que tanto nos ajuda, que tanto nos consola, que tanto nos fortalece, para que ao sairmos daqui possamos sentir os nossos corações efetivamente aquecidos. Frio só no corpo físico, mas o coração bem quentinho, bem aquecido, porque a ideia, e eu perguntei primeiro, né, é fazermos um estudo juntos, interativo, que vocês possam participar, à medida que vocês queiram participar, de modo que nós possamos entender vós sois deuses de uma forma mais um auxiliando ao outro, não é? Numa construção coletiva. Porque ficar aqui falando, vou contar um segredo, é muito chato. Não é? Quando há uma interatividade, a gente nem percebe. Quando se dá conta, não dorme, a gente não dorme, porque às vezes está cansado do dia de trabalho, é essa hora. Então, nós simplesmente gostaríamos, ou melhor, eu gostaria muito que vocês pudessem participar. E eu começo as nossas reflexões, né? O nosso tema, Vós sois deuses, trazendo para vocês a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que eu tenho um carinho imenso, porque é minha companheira, desde que eu comecei a fazer o estudo do Evangelho de Vivo, que é um estudo, né, da Federação Espírita Brasileira, em que eu tive a oportunidade, tenho ainda, porque faço parte desses grupos de estudo, e a FEB tem diversos deles, tá? Desde o comecinho, nós vamos estudando a metodologia, depois vamos estudando Mateus, Marcos, Lucas, João, estamos estudando as cartas dos apóstolos, enfim. Foi um presente que eu recebi, porque eu comecei efetivamente a estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é um bicho feio, com muitas cabeças, não é? Que é a impressão que muitas vezes nós temos, que é um bicho feio, que é muito difícil. Fácil não é. O que é fácil na vida? Na de vocês, muita coisa. Não? Na minha, tem muita dificuldade. Nas nossas vidas, temos muita dificuldade. Então, estudar a Bíblia não é fácil, mas também não é esse bicho tão feio. E com o auxílio da doutrina espírita, né, e também com a dica que a Alcione nos dá no livro Renúncia, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ela diz lá para nós, né, que o Evangelho precisa ser estudado, ela fala assim, versículo a versículo, conhecido, meditado, sentido, para que nós possamos vivenciar. Então, eu ganhei esse presente, quero dividir esse presente com vocês, hoje, com esse tema, Vós sois deuses. Fala do Mestre Jesus, mas que tem base, olha que legal, nós hoje vamos basear o nosso estudo no Salmo 82. Nós vamos lá no Antigo Testamento. E creio que vocês vão se surpreender, como eu me surpreendi, com a atualidade do Salmo 82. Porque o livro dos Salmos, ele foi escrito de 1.000 a 500 anos antes do Cristo. Temos noção desse tempo? Eu não tenho. Né? Quando eu penso que já estamos em 2024, do advento do Cristo, pensar em 1.000 anos antes, 500 anos antes, eu não consigo imaginar.
Mas esses salmos, eles foram escritos nesse período. São 150 salmos que são, na verdade, utilizados como hinos, como cânticos, como orações. Qual é o salmo que vocês conhecem? 23. Todo mundo fala o 23. Como é que é mesmo? Me ajuda aí. O que diz o 23? Senhor é meu pastor. Então, hoje nós vamos conhecer o 82, escrito por Asaf. Asaf era um cantor, e era um cantor importante na época de Davi. Tão importante, certamente, uma qualidade no seu canto, que foi convidado por Davi para ser o responsável da parte musical do seu reino. E quando ele escreve esse salmo, ele escreve direcionado aos príncipes pagãos. Eu só vou te perguntar uma coisa, o seu relógio está 0,25, não está na hora. Então, pifou aqui. Porque ele está 0... Mas tudo bem. Tá? E vocês me monitorem. Porque, ó, baixinha, conversante é um problema, né? Ele vai embora. Então, ó, vê aí, não tá isso? Está 0,25, eu falei, mas tudo bem, tudo certo. Eles vão me avisando aí. Mas antes de dar o cartão amarelo. Então, isso. Primeiro Antes do vermelho, né? Anel. Primeiro, não vamos para o vermelho, se Deus quiser. Então, ele escreve esses salmos direcionados aos príncipes pagãos. Quem são os pagãos? Quem me ajuda? Quem são? São aqueles que não seguiam a fé religiosa deles. Aqueles que não acreditavam em Deus, não é? Então, ele está falando para esses príncipes, para os juízes, aqueles que tomavam as decisões. E ele inicia o salmo dizendo, e pagão é aquele que não é batizado, né? Também, isso é bem importante de nós lembrarmos. Então, ele está falando, direcionando para essas pessoas. E ele inicia dizendo, Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses, ele julga. Então, nós já começamos a perceber que, naquela época, qual era a ideia? Daquele Deus que preside. Até aí, nada mudou para nós, não é? Porque quem preside é o Deus. Mas ele diz que, junto com os deuses, ele julga. Porque Deus está sozinho? Deus não está sozinho. Ele também tem a sua pleiade, tem a pleiade de espíritos, e o Cristo é um deles, que está ali sob a sua égide, né? Para dar continuidade, levar a sua lei, os seus ensinamentos para nós e para outros planetas também. Então, ele está ali. Então, ele está dizendo isso, que julga. Então, para eles, quem julgava era Deus. E para nós? Ainda é Deus quem julga? Não? Então, quem julga? A nossa consciência que julga. Mas olha, será que nós ainda falamos assim, cuidado que Deus vai te castigar, que Deus está vendo, não é? Ainda usamos nos tempos de hoje, vemos pessoas que usam essas expressões. Nós já estamos entendendo esse Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. E ele continua, até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Quem são os ímpios? São aqueles cruéis, são aqueles que não têm humanidade, são aqueles que realmente não seguiam as leis, não seguiam os mandamentos. Então, eles eram injustos. Então, ele está perguntando, até quando vocês que julgam, que têm o poder de tomar a decisão, os príncipes, os juízes nessa ocasião, vão julgar com injustiça, com falsidade, em detrimento daqueles que são realmente os que têm o direito ou a justiça. Então, ele faz essa pergunta. Até quando? Algo ainda semelhante aos nossos dias de hoje? Muito. Eu fiquei impressionada, né? Parece que ele escreveu ontem, sentadinho ali no sofá, não é? Sem internet, prestando
atenção no que está acontecendo, escrevendo isso. E ele diz assim: protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, libertai o fraco e o indigente, livrai-o da mão dos ímpios. Então, ele está nos chamando a atenção há 1000 anos antes de Cristo para as injustiças que haviam naquela época e que ainda há nos dias de hoje. E ele está falando isso. Ele está dizendo assim: eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Por quê? Ele está dizendo que os órfãos, os fracos, os pobres, os necessitados não conhecem da lei. Por isso viviam nas trevas, no sentido da escuridão, de não conhecer os seus direitos. Algo semelhante aos nossos dias de hoje? Bastante, né? Ainda vemos pessoas nessas situações que não conhecem os seus direitos. Mas então ele diz: eu declarei, vós sois deuses. Ele disse: vós sois deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Quando ele está falando que todos eles que julgam, os príncipes, os juízes, que tinham o poder da decisão, eram filhos do Altíssimo, ele está dizendo que eles eram membros da corte divina. Ele não está dizendo para eles que todos eles, não só eles, mas os pobres, os inocentes, os indefesos, os órfãos, os doentes e os injustiçados são filhos de Deus. Porque para eles, naquela ocasião, não era assim. Eles eram filhos do Altíssimo. Eles faziam parte da corte divina. O povo não. Algo semelhante aos dias de hoje? Mera coincidência, não é verdade? Mera coincidência. Então ele diz: só que nós já temos a consciência e o conhecimento que todos nós somos filhos do Altíssimo. Todos nós fazemos parte da corte divina. Todos nós somos filhos de Deus. Então ele diz assim, que apesar deles se acharem, né, a última bolacha do pacote, eles iam morrer. E aí ele diz assim: contudo, morrereis como qualquer homem. Caireis como qualquer, ó príncipes. Então, quando quando João Evangelista faz menção, lá no capítulo 10, a esse termo, vós sois deuses, que na Bíblia de Jerusalém nós vamos ver que ele usa só sois deuses, e algumas traduções nós vamos encontrar vós sois deuses. Jesus está fazendo referência a esse momento. A gente consegue entender? Está falando deste momento. Só que no momento que Jesus fala, ele está falando do momento dele também. Então ele vai dizer, então aqui termina para nós, e ele diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Então, com a mesma ideia e noção de quem julga é Deus. Então ele tipo meio está dando uma bronca em Deus, né? Ó Deus, faz alguma coisa, né? Julga aí esse pessoal aí, esses príncipes, esses juízes, aqueles que têm condições de tomar uma decisão, faz alguma coisa. E nós vamos lá agora. Alguma dúvida? Estamos caminhando juntos? Então vamos caminhar juntos. Vamos lá, continuando para a Bíblia de Jerusalém. Vou colocar ela assim aqui que está pesado, né? Nós vamos lá no capítulo 10. Os nossos versículos são de 22, vamos para aqui no 34. São muitos versículos, mas nós vamos buscar entender, porque esse momento aqui é um momento onde está acontecendo uma festa chamada de Festa da Dedicação. Também Festa das Luzes, e era uma festa alegre, era uma festa animada, era inverno, e Jesus estava no templo. Mas quando ele estava no templo, ele foi cercado pelos judeus. Os judeus, o povo, o doente, o inocente, o órfão, o necessitado, não. Os judeus
conhecedores da lei. Momento diferente, né? Então, agora, a fala de Jesus vai estar direcionada para os judeus, aqueles que conheciam a lei, mas que viviam hipocritamente. Então, ele está ali no templo e, de repente, ele é cercado por alguns judeus. E esses judeus perguntam para ele: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Perguntam eles. E Jesus disse: já vou-lo disse, mas não acreditais. Complicado, né? Quando nós queremos explicar algo a alguém e nós mostramos algo a alguém e esse alguém não quer acreditar. Vamos conseguir? Vamos alcançar o objetivo? Não vamos. Então, Jesus já tinha dito, mais do que dizer, Jesus já tinha demonstrado, mas eles não queriam acreditar. E por que os judeus não queriam acreditar? Especialmente esses que eram conhecedores da lei. Porque eles tinham muitas benesses. Eles tiravam muito proveito da ignorância do povo. Alguma semelhança aos dias de hoje? Não. Gente, por que vocês não dizem sim? Vocês só dizem não. Sim, não diz não. Né? Alguma semelhança? Então, era exatamente isso que acontecia. Então, eles não queriam acreditar. Porque mais prova que Jesus deu para nós e continua dando, eles não queriam acreditar. Porque eles tinham também os seus interesses próprios. Perderiam as suas benesses. E como seria? E daí vem aquela pergunta que vem à minha mente. E nós acreditamos? Nós acreditamos que realmente Jesus é o Messias? Ou ainda estamos buscando mais as benesses do que agindo em conformidade com os ensinamentos e os exemplos que o Cristo nos trouxe? Uma reflexão íntima. Não é verdade? Então, Jesus disse, já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Da mesma forma, nós. As obras que nós fazemos dão testemunho de quem? De nós. De nós. E aí eu vou um pouquinho além, porque dão testemunho da doutrina espírita também. Não é verdade? Aquilo que nós fazemos dá um testemunho. Que da mesma maneira que muitas vezes nós olhamos alguém falando, mas fulano não é crente, ou é dessa religião, agindo desta maneira. Então, da mesma forma, nós estamos dando testemunho de nós mesmos. Nós estamos dando testemunho da herança que nós temos, que é a herança divina, que é a luz divina que temos dentro de cada um de nós. Todos temos essa luz. Todos nós somos deuses. Não duvidemos disso. Deuses porque nós somos filhos de um Pai amoroso. E toda a herança divina está aqui, ó, dentro de mim. Eu só preciso fazer com que essa luz brilhe. Eu preciso fazer com que essa herança frutifique, não é? E aumentar a minha herança, aumentar a minha paciência, a minha indulgência, o meu perdão, a minha misericórdia, a minha bondade, tudo é herança divina. Tudo isso que Jesus trouxe e fez. E ele continua dizendo, mas vós não credes. Eles não queriam crer. E não creem até hoje. Não é? Os judeus ainda esperam o Messias. Não só eles, algumas religiões. Há pouco tempo eu conversava com o meu irmão, e a religião dele é diferente da minha, e aí ele perguntou para mim o que eu entendia sobre o arrebatamento. Aí eu falei, meu irmão, explica aí, o que é esse tal de arrebatamento? Né? Ah, porque Jesus vai descer, vai chegar e vai arrebatar todo mundo. Então ele ainda acredita, e pessoas há que ainda acreditam que isso efetivamente vai acontecer. Então ele diz assim, porque não sois da minha ovelha. Eles não eram do rebanho do Cristo.
E o que significa, gente, ser do rebanho do Cristo? Quem me ajuda enquanto eu bebo água? O que é ser do rebanho do Cristo? Será que nós somos? Dele como mestre, guia, Dele como mestre, como guia, o que mais? Procurar seguir seus ensinamentos. Buscar seguir os seus ensinamentos. De que maneira? A caridade, a bondade, fazer o bem, sem preguiça, não é? Sem escutar, não, sem preguiça. Sem Falando também, interesse. sem interesse. O amor ao próximo. O amor ao próximo. Olha que turma bonita aqui, viu? Falei? O amor ao próximo. Tudo isso e muito mais é fazer parte do rebanho do Cristo. E os judeus tinham isso? Não tinham. Eles tinham interesse. Era muito interesse. E eram muito ritualísticos. Nós temos que ter cuidado com os rituais. Porque nós temos rituais. Temos nossos rituais. Não é? O que é o ritual? Só que o nosso ritual talvez seja um pouquinho diferente, no sentido de que nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Vou contar um ritual para vocês. Vocês não contem para ninguém. Eu gosto de manhã sempre ler uma página e fazer uma prece. É o meu ritual. E naquele momento, eu vou entrando, né, buscando ter um dia melhor, não sair de uma boa sintonia. Mas consciente daquilo que nós estamos fazendo. Os judeus não. Eles tinham, naquele momento, o ritual pelo ritual. O ritual para oprimir. O ritual não da fé raciocinada, não de pensar, mas simplesmente de fazer e agir. Então, naquele momento, eles não faziam parte do rebanho do Cristo. E ele diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós escutamos a voz do Cristo? Procuramos escutar. Procuramos escutar. Eu as conheço e elas me conhecem. O Cristo nos conhece. E nós conhecemos o Cristo? Procuramos conhecer. Gostei dele, viu? Procuramos, estamos nessa procura aí, estamos nesse caminho, Nós não já é? conhecemos um pouco, né? Avançamos. Sim, já conhecemos um pouco. Conhecemos, Sim. procuramos no nosso dia a dia conhecer mais. E quanto mais nós estudamos, posso dizer isso a vocês, mais nós conhecemos o Cristo. Buscando conhecimento, né? Quanto mais nós estudamos o Evangelho, mais nós conhecemos o Cristo. E mais nós temos condições de nos aproximar dele. Então, ele falou, ó, eu as conheço e elas me seguem. Estamos buscando seguir Jesus? Sim. Estamos buscando seguir. Cada um do seu jeitinho. Por isso que nós não dá para ficar de olho no jeitinho do outro, mas estar de olho no meu jeito, na minha forma, na minha maneira que eu estou buscando para seguir. Porque é a maneira que eu tenho, é a maneira que eu posso, é a maneira que eu sei, é a maneira que eu sinto. Então, nós precisamos ter essa noção. E ele diz, e eu lhes dou a vida eterna. Porque qual é o ápice do ensinamento de Jesus? Qual é o ponto-chave do ensinamento de Jesus? amor. Amar a Deus e amar a próxima. É a lei, né? Mas tem algo mais que ele vem mostrar para nós. A vida continua. Que a vida continua. Que nós somos imortais. E esse é o ensinamento que ele traz em toda a passagem. Todo momento nós vamos ver Jesus mostrando isso, de alguma forma, de alguma maneira. Porque é um ponto importante. Nós sabemos que somos deuses, com D minúsculo, filho de um pai, de amor, de bondade. Não é? Que somos capazes de sermos pessoas melhores e que somos imortais. Nós somos imortais. Agora, precisamos viver de acordo com essa imortalidade. Daí fica a reflexão de cada um. Como é que estamos aí nesse caminho? Não é? João Batista disse
para nós, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Só tem um caminho. De vez em quando a gente derrapa dali, derrapa daqui, mas volta para o caminho. Lembrar que nós precisamos sempre endireitar o caminho do Senhor. E ele diz, então, ninguém... Aí ele diz, ó, eu lhes dou a vida eterna. Ele nos mostrou que somos seres imortais. E elas jamais perecerão. Se nós somos imortais, não vamos perecer. E ele diz, e ninguém as arrebatará de minha mão. Mesmo que eu desvie do caminho, eu estou aqui, encarnada no planeta Terra, que foi carinhosamente organizado pelo Cristo. O Divino Escultor, quando fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Quando ele, com aquela pleiade de espíritos crísticos, foi moldando. Como é bonito, não é? Como é fantástico sabermos que nós estamos aqui porque o Cristo preparou esse planeta carinhosamente, pensou em cada detalhe para que nós pudéssemos estar aqui e ter a oportunidade de sermos seres melhores. Crísticos. Nós chegaremos a ser crísticos. Tem uma caminhada? Tem uma caminhada, mas não vamos desanimar. Mas no meio do caminho tem um banquinho, escada. O problema é esse, que a gente às vezes para e fica muito tempo no banquinho. Às vezes precisamos respirar um pouco, não é? É necessário também que eu respire um pouco. É muita informação, não é verdade? Nós estamos vivendo um momento da informação. É um reboliço de informação, até de nós mesmos. Nós nunca pensamos tanto em nós mesmos, que dá até um sentimento, será que eu estou sendo egoísta? Não, é isso que o Cristo nos chamou a atenção. Eu preciso pensar em mim, pensar em quem sou eu, o caminho que eu estou seguindo, que eu estou trilhando. Então ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que tudo me deu, é o maior de todos. Deu só para ele? Não deu? Não foi, não. Ele não foi criado assim já perfeito, crístico? Não. Ele foi criado como nós. Só que ele caminhou quando foi criado, quando fomos criados. Mas ele caminhou. E chegou aonde talvez nunca tenha sentado no banquinho, né? Pois é. Talvez, né? Quem sabe? Então ele diz, meu Pai me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Por mais que sentemos no banquinho, que nos desviemos do caminho, ninguém vai nos arrebatar da mão do Pai. Porque nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. E daí ele diz, eu e o Pai somos um. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, os judeus ficaram extremamente aborrecidos. Que história é essa? Que história é essa de você querer ser Deus? Jesus é Deus, gente? Tem certeza? Ele é filho de Deus. Temos o Criador e a criatura, não é? Temos o Criador que é Deus e todos nós somos criaturas, não é verdade? Mas pessoas há que acreditam que Jesus é Deus. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. E o que ele quis dizer com isso? Como é que é? Ele entende o Pai? Ele só entendia o Pai? Ele manifestava Deus aqui dentro desse plano que nós estamos. Né?
Ele está tamanha a identificação dele com o Pai. É por isso que fala um grupo, né? Sou um. Eu e o Pai somos um. Nesse sentido. Porque ele é tão identificado com o Pai que tudo que ele fez aqui foi em nome do Pai. Assinada embaixo, confirma, reconhecida, no papel passado, tudo direitinho. Né? Tudo que ele fez aqui foi em nome do Pai. Emmanuel, na questão 288, vai nos ajudar a entender um pouquinho. Não sei se vocês conhecem aqui o livro Consolador. O Consolador ele é dividido em 3 partes, né? Ciência, filosofia e religião. E a parte que nós vamos trazer é a parte que ele vai falar, que está na religião, onde Emmanuel vai responder diversas perguntas. E nessa parte da religião ele vai falar sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. Eu até trouxe separei aqui uma questão muito interessante, quando ele adentra na questão da religião. Então, em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Porque também há uma corrente, né? Ou pelo menos dizem, eu não conheço, mas já ouvi pessoas espíritas dizendo que a doutrina espírita não é religião. Tenhamos cuidado. Por quê? Emmanuel diz, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. A doutrina espírita edifica os nossos sentimentos? Ilumina os nossos sentimentos? Então, ela é ou não é uma religião? É porque o conceito de religião se pega naqueles sacramentos, que tem um padre, que tem uma missa, que faz assim, que faz assado, que repete tudo, senta, levanta, senta. Não é com aqueles rituais. Então, a religião é religar a criatura com o Criador. Não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel. É um sentimento divino. E ele diz mais um pouquinho. As primeiras, a filosofia, a ciência e a filosofia, se irmana na sabedoria. A segunda personifica o amor. As 2 asas divinas com que a alma penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Não é essa a função, o papel da doutrina espírita? Não é para isso que nós estamos aqui? Quarta-feira, friozinho, dentro da casa, embaixo do cobertor, porque nós sentimos essa necessidade de entrarmos nos pórticos sagrados da espiritualidade. Traduzindo, nós sejamos pessoas melhores, para parar de sofrer, para parar de sentir dor, não é? Para parar de vivenciar dificuldades, para que nós possamos efetivamente exemplificar, como Cristo exemplificou para nós. Então, voltando na questão 288, perguntaram a Emmanuel, meu pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? E Emmanuel nos diz, a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus. Era isso que estava dizendo. A minha identidade é perfeita. Então, eu e ele somos um. Na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Quando nós estudamos João, o evangelista, logo no prólogo, na introdução do evangelho segundo ele traz para nós, que é o evangelho mais espiritual, não é? Que João, maduro. Eu consigo hoje entender, né? A gente está estudando os evangelistas, cada um no seu momento. João, quando foi fazer parte dos discípulos, 16,
17, talvez 18, era um rapaz. Quando ele escreve o Evangelho, ele já tinha 80 anos, já estava maduro, já tinha experiência, já tinha vivido e convivido com quem? Jesus. E depois de Jesus, com quem lá em Éfeso? Maria. Com Maria. Cuidou de Maria. Cuidou de Maria, com tanto amor e carinho. Então, isso nós vamos encontrar no Evangelho de João. Uma espiritualidade, um amor, um afeto, um carinho incrível no Evangelho dele. A preocupação dele em mostrar para nós, não deixar dúvida de que Jesus é o Messias. Ele não quer que nós tenhamos dúvida disso. E ele vai trabalhando isso. Então, Jesus disse, eu e o Pai somos um. E no começo, quando ele traz aqui no prólogo, ele vai falar do verbo, ou do logos de Deus. O que é o verbo? O que é o logos? É o mensageiro. Então, Jesus é o mensageiro direto, ó, ligação direta com Deus. Então, ele trouxe, por isso ele tinha propriedade para dizer, e quando ele disse assim, as obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Eu e o Pai somos um. Porque ele fazia a vontade desse Pai de amor, de bondade e justiça e misericórdia. Na 261, quando ele fala do verbo, eu trouxe para nós, porque no princípio era o verbo. Como nós devemos entender essa fala? E o verbo se fez carne e habitou Entre nós. Nós repetimos sem entender o que ele está dizendo, né? Nós já entendemos um pouquinho. Entendemos? Já. Que bom! Já entendemos, né, Já. Moacir? Já entendemos. Estamos buscando entender melhor, de forma que entre em nossos corações. E Emmanuel diz, o apóstolo João ainda nos adverte que o verbo era Deus e estava com Deus. Ele está dizendo que Jesus era Deus. Precisamos aprender a tirar o espírito da letra, porque a letra, ela mata e o espírito vivifica. Então, mas é uma tarefa desafiadora. É uma tarefa desafiadora, mas possível. Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Veja, desde o começo que ele foi organizar aqui o nosso planeta, que ele recebe aquela bola quente fervendo ali, né? Ele organiza de acordo com a bondade, a misericórdia divina para nos receber. Visível ou oculto, diz Emmanuel. O verbo é o traço da luz divina. Opa! E ele diz, em todas as coisas e todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Todos nós temos essa luz divina. Não só nós, Emmanuel diz, todas as coisas, todos os seres, independente de qualquer, não precisa citar qualquer coisa, ele diz todos os seres, desde os seres mais simples até chegarmos a nós, uma organização extremamente complexa e divina. Basta olhar para nós para ver a luz divina aqui em nós. E ele diz, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. É isso que nós estamos buscando, o aperfeiçoamento. Alguns estão mais aperfeiçoados, outros menos, mas todos nós temos a luz divina. Mesmo aquele que hoje está cometendo o crime mais atroz, a luz divina está nele.
ele também é filho de Deus. E nós precisamos ter um pouco dessa misericórdia quando olhamos essas criaturas. E quando olhamos para nós mesmos. Temos misericórdia para conosco. Então, ele continua. Os judeus, então, pegaram pedras. Epa, que história é essa de você ser Deus? Você é um homem encarnado aqui, né? Que nem nós. Como pode você querer e dizer que é Deus? Que história é essa? Aí Jesus, então, pergunta, mas peraí, por que vocês não querem me apedrejar? Qual é o problema? Se eu só fiz boas obras, por qual obra boa que eu fiz que vocês querem me apedrejar? E aí disse, não é por uma obra boa que você fez, é porque você blasfemou. É porque você disse que era Deus. Foi isso que ele disse. Eles nem perguntaram, né? Vem cá, Jesus, o que você está querendo dizer com essa fala aí, eu e o Pai somos um? Parece nós, né? Mais uma vez, qualquer semelhança é mera coincidência. Ao invés de perguntar, o que você está querendo dizer com isso? E aí, moça, o que você está querendo dizer com isso? Não, eles já partiram logo para o julgamento. Já disseram logo, você está blasfemando. Você está dizendo que você é Deus. Quem é você? Ah, é nesse exato momento em que ele vai dizer, não está escrito em vossa lei, eu disse sois deuses? Não estava ali na lei? Se aqueles que eram os príncipes pagãos, eram os juízes, se os judeus, sacerdotes, levitas, eram considerados deuses pela posição e postura que eles tinham, por que seria diferente com Jesus? Qual a diferença? Aí nós vamos voltar a Emmanuel. Podemos? Sim, devemos, né? Devemos, né? Devemos, né? Porque Emmanuel é tudo de bom. Questão 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? Quero ouvir de vocês, antes de nós começarmos com a resposta dada por Emmanuel. Você toma conta da hora. 10 minutos. 10 minutos? Então vamos fechar em 10 minutos. Dá 5 minutos para fechar. Então, gente, como compreender essa afirmativa sois deuses? O que fala no nosso coração quando vocês pensam vós sois deuses? Quando vocês pensam que são deuses? Ó, Deus. Né? Menos. Né? O que vem no nosso coração, no nosso sentimento quando eu penso que Jesus disse que vós sois deuses? Por tudo que eu faço, falo eis e muito mais que quiseres, já é um momento que foi extraído lá do Evangelho segundo Mateus. Nosso momento é vós sois deuses. Ele não disse aqui que tudo que ele fez, nós podemos fazer muito mais nesse momento. Mas é isso que ele está dizendo intrinsecamente. Porque se nós somos deuses, se ele é Deus, um Deus, também com letra minúscula, Porque nós estamos mais semelhantes. Viu? Ó, foi aqui, ó, para lá e para cá. Criados à imagem. Mas o que quer dizer criados à imagem e semelhança de Deus? Porque se Deus tem uma imagem que é aquele barbudo, ali, um homem sentado, com cajado, eu não sou filha dele. Eu não sou homem, não sou barbudo, não tenho cajado, não tenho nada disso, Essa né? imagem é uma conotação, né? Já está ultrapassada, inclusive. Não é verdade? Vocês concordam? Então, o que isso quer dizer no meu sentido? Quando diz que eu sou Deus. Nós temos a essência de caminharmos e chegarmos a uma bondade transmitida por Deus. Chegarmos numa evolução, porque nós temos a centelha divina. E essa centelha nos vai fazer caminhar cada dia para melhorarmos e um dia sermos um espírito evoluído. Quem mais? Um dos atributos de Deus, segundo a própria doutrina, é a onipresença. Ora, se Deus é onipresente na sua obra, Deus está em nós. Se Deus está em nós, nós somos criaturas perfectíveis, ou seja,
Nós temos em nós o germe da perfeição. Só que nós não seremos perfeitos como perfeito é Deus. Mas vamos ganhando, né, na escala. Vamos ganhando. De graça em graça, não é? De graça em graça, de passo em passo, dia a dia. Então, quando nós pensamos que somos deuses, é importante lembrar isso. Que nós, apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, de não termos atingido a perfeição, estamos no caminho. Tropeçando aqui e ali, mas eu estou no caminho. Então, vamos ver o que o Emmanuel está falando para nós. Ele nos diz assim: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Olha o que Emmanuel está dizendo. Em todos nós repousa a partícula da divindade. Então, se eu tenho essa partícula, o que está me impedindo de usar os meus dons? Quais são os obstáculos que vão surgindo no meu caminho que eu não estou conseguindo lançar a mão e utilizar essa luz divina? Esses dons, como ele fala, essa repousa. Por que ainda está repousando? Não é? Vamos assim dizer. Por que ela não está vibrando com mais intensidade? Quais são os obstáculos? São desafios para a gente evoluir. Evolução, desafios, As viciações. as viciações. O que mais? O mundo, né? Quando Kardec pergunta, né, quais são os maiores obstáculos para o progresso, Da humanidade, quais são? hein? Egoísmo. E o orgulho. Não é? E traduzindo. E traduzindo isso no nosso dia a dia, nós precisamos estar atentos com essas duas chagas. Quando elas quiserem, né, chegar, opa, eu sou partícula divina. E se eu sou Deus, Deus é egoísta? Deus é orgulhoso? Deus tem vício? Deus mente? Deus mente. Então vamos parar por aqui, né? Senão daqui a pouco a gente vai ficar. Vou ficar, em vez do positivo, fica no negativo. Não é a nossa ideia, não é? A nossa ideia é refletir que nós somos deuses, sim. Porque nós somos filhos do Criador, sim. Ainda imperfeitos, sim. Mas fadados à perfeição. Você é filho do Criador, né? Se você é filho do Criador, você é criador, você automaticamente faz parte, né? Você passa a ser Deus, né? Você tem um pedacinho de Deus ali. E quando fala de criatura, do meu ponto de vista, não é só a humanidade, né? São todas as coisas criadas por Deus. Então, Foi o que Emmanuel trouxe para nós lá na questão anterior, quando ele fala do verbo. E a gente pode enxergar isso quando as coisas mundanas começam a encharcar nossas vidas. Você percebe Deus numa caminhada, quando você está no meio da natureza, quando você sai da poluição, né, do mundano, você sente Deus, isso é muito claro, né? Aí você tocou num ponto importante, porque nós queremos entender Deus. E Deus se sente. Talvez, né, o maior desafio, talvez o privilégio que nós temos, especialmente nós que moramos nessa região, que moramos no país, que é o Brasil, e moramos aqui na nossa região, é sentir Deus constantemente. Porque nós temos uma lagoa maravilhosa, uma laguna maravilhosa. A maior hidrossalínica, né, do nosso planetinha. Quando a gente inverte os valores, a gente para de enxergar Deus. Exatamente. Por isso que precisamos estar atentos. Quais são os dons? Quais são os valores? Aí eu lembrei do mito do anel, que foi uma história que foi criada por Platão. Quando ele conta que tinha um pastor de ovelhas, ele era uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa boa. Fazia ali o seu trabalho, cuidava das ovelhas, mas um dia teve uma chuva muito forte, a terra sacudiu e se abriu. Quando a terra sacudiu e abriu, ele foi lá na fenda olhar.
e ele viu um bezerro imenso. Mas esse bezerro era oco. E quando ele entra nesse bezerro de bronze, ele vê que tem um cadáver. Interessante, o cadáver está nu, mas tinha um anel de ouro. E ele pega esse anel de ouro. Ele pega esse anel de ouro, coloca no dedo, e então, olha como as coisas mudam. Ele está numa reunião com os outros pastores, lá com o rei, e quando ele vira o anel, ele percebe que ele fica invisível. Olha que delícia, já pensou o que faria se ficassem invisíveis? Nossa! Só que ao invés dele usar a invisibilidade, esse dom para o bem, ele inverte os valores. Ao invés de uma forma positiva, ele inverte negativamente. Então, ele começa a usar aquele dom de ficar invisível a seu favor. Então, ele já começa a fazer parte da corte do rei, já se envolve com a esposa do rei, e envolto com a esposa do rei, articula e mata o rei. Então, nós precisamos estar atentos quais são os valores que nós estamos levando na nossa jornada, na nossa caminhada. E aí eu termino aqui, né? Está na hora. Existe uma outra forma. Não, tá ótimo. Vamos ficar mais tempo. Existe a possibilidade de um outro enfoque para esse vós sois Deus. Então, fala aí para mim. Vamos aprender juntos. Aquele que nós sabemos que nós regemos a nossa vida, principalmente porque nos foi dado livre-arbítrio. Sim. E nós regemos a nossa vida. Nós modificamos a nossa vida, nós melhoramos, pioramos, e aí nós somos deuses dentro de nós, na nossa vida. Nós somos o Deus da nossa vida. Então, isso pode ser um enfoque para esse momento que nós somos deuses. Entendi. E nós temos possibilidade também de transformar o que está em volta de nós. Com a nossa fé, com a nossa caridade, com a nossa... seguindo as leis divinas, nós temos possibilidade de transformar um pouco o mundo ao nosso redor. E a gente mudando um pouco o mundo ao nosso redor, nós somos uma célula de melhoria do mundo. Muito bom. Como é seu nome? Volner. Só não podemos esquecer que o nosso livre-arbítrio é limitado, ok? Sim. Nosso livre-arbítrio é limitado ao nosso grau de evolução, né? Então, nós temos essa liberdade limitada ao nosso grau de evolução. Mas o seu raciocínio, para mim, está perfeito. No sentido de que eu preciso começar o trabalho de mim. Usar essa luz divina, essa possibilidade, partindo de mim. E como eu faço isso? Olhando para mim. Eu quero olhar para mim? Preciso querer. Estamos no momento. Não temos mais como fugir. Nós estamos no limiar do mundo de regeneração. Podemos dizer que somos, talvez, os trabalhadores da primeira hora? Se não somos, estamos perto disso aí. Estamos caminhando. Então, nesse caminho, eu preciso pegar o banquinho, colocar embaixo do braço e seguir em frente. E olhar para dentro de mim. Até para que eu possa identificar e saber o que eu preciso mudar e que essa minha mudança vai interferir no meu redor. Porque se eu não percebo, porque eu tanto posso mudar positivamente o meu redor, como negativamente o meu redor. Então, se eu não identifico, por exemplo, que eu ainda sou uma pessoa extremamente vaidosa, como que eu vou mudar o meu redor, se eu não consigo perceber? Então, eu preciso usar do meu livre-arbítrio, da minha luz divina, colocar ela no lugar que ela precisa estar e dizer, eu sou vaidoso, sim. Eu sou vaidoso nesse momento, naquele outro eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, mas eu também sou caridoso, mas eu também sou bondoso, eu também sou piedoso, eu também consegui naquele momento ter paciência.
Então, eu preciso olhar e ver que essa luz divina está dentro de mim. E o que eu preciso mudar em mim? Melhorando a mim, eu consigo, com certeza, ir melhorando e influenciando positivamente o meu meio. Desde que com respeito, sabendo que aquele meio também tem livre-arbítrio. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Jesus. Jesus foi, lembra no comecinho, quando nós começamos aqui a estudar em João, quando ele fala que os judeus se aproximam dele e perguntam, quem é você? Né? Você é um Messias, não é Messias? Para com esse mistério, conta aí. Ele já tinha falado, ele já tinha demonstrado, mas eles não eram rebanhos da ovelha. Não eram ovelhas do rebanho de Jesus. Olha, eu inverti, viu? Ainda bem que eu fui rápida aqui e consertei. Então, eles não eram ovelhas do rebanho de Jesus. Então, nós também temos que ter esse olhar de perceber que muitas vezes aquelas pessoas que estão ao nosso lado não estão também no seu momento de modificação. Mas eu fiz a minha parte. É importante que eu tenha ciência e consciência de que eu fiz a minha parte e que cada um vai fazendo a sua. E aí nós vamos somando e sabendo, consciente, já finalizando que nós somos deuses. Porque somos filhos de um Pai de amor, de bondade, de justiça, de paciência, de misericórdia, de perdão, de tudo de lindo e maravilhoso que nós conseguimos alcançar. Porque Deus é muito mais do que isso. Mas se nós conseguirmos alcançar ao menos isso, nós estamos realmente no caminho certo. Então, vamos aproveitar para fazer a nossa oração. Então, vamos sentar de uma maneira confortável, já agradecendo a vocês por estarmos juntos, estudando. Se quisermos fechar os olhos da matéria, que assim façamos. Se quisermos ficar com os olhos abertos. O importante é vislumbrar o rosto meigo e sereno do Mestre Jesus. Sorrindo para nós, com aquele sorriso doce, aquele sorriso do irmão mais velho, que sabe que o irmão mais novo apronta ainda, mas que tem a paciência de estender a sua mão e de nos acolher. E nesse momento, Pai de amor, de bondade, nós te agradecemos pela oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, refletindo, buscando sentir na nossa essência a luz divina, buscando sentir na nossa essência esse amor que está latente, gritando dentro de cada um de nós. Queremos agradecer ao Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, a Maria, aos benfeitores espirituais que estão aqui conosco, já tratando de nós enquanto nós estamos aqui no salão, refletindo, para que no momento do passe nós possamos receber as energias benéficas, salutares que nós aqui viemos buscar. Que possamos retornar aos nossos lares com os nossos corações cheios de alegria, de paz, aquecidos pelo amor do Pai. Fica conosco, mestre amigo, nos envolvendo, nos acolhendo, hoje e agora, para todo sempre, que assim seja. Antes de irmos ao passe, 2 avisos. Foi postado no nosso grupo do WhatsApp sobre o culto do Evangelho no Lar. Aqueles que tiverem interesse de que algum de nós vá à sua casa para implantar o culto do Evangelho no Lar, entre em contato com a Semíramis, anota lá o nome, endereço, telefone, e a gente vai, um de nós, né, os membros dos crachás, um de nós irá à sua casa no dia marcado para implantarmos lá o culto do Evangelho no Lar, se for, claro, o interesse de cada um de vocês. Tá bom? Lembrando que, logo depois do passe, é a rotina, o bazar e aquele bate-papo gostoso naquela área que a gente se sente muito bem. Tá bom? Vamos então. Só um minuto, por favor. Minha irmã, por favor, vem aqui. Você não pode sair da nossa casa. Vou levar um puxão de orelha. Você não pode sair da nossa casa sem o nosso agradecimento e um convite de desafio. Opa!
Adoro desafios. Nós vamos convidá-la a voltar com Vós Sois Deuses 2. A missão continua. Como É. está certíssimo. Dizem que os espíritas não aplaudem, nós vamos aplaudir a nossa irmã. Agradeço o carinho e a atenção de vocês. Foi um estudo maravilhoso. Foi bom. Nós sentimos que muita Muito gente boa, queria né? ficar mais tempo, e nós também. Por isso, o desafio O continua. desafio, né? A missão Vós sois Deus, continua. nós vamos achar uma Pode ser data. janeiro? Nós Pode, vamos achar uma janeiro data. é bom. Janeiro é bom. O que acontece? As quartas eu tenho estudo 9 horas da noite. Hoje eu pedi para me liberar porque não ia conseguir chegar. Então, em janeiro a gente está de férias. Aí, vê, né, uma viagem. Em janeiro a gente quer tirar um diazinho de Sim, folga. Mas a gente pode combinar assim, Sim, vamos com calma. combinar. Não é isso, minha É gente? isso aí. Isso. Está aprovado? Deus, dois. 2, a missão continua. Muito obrigado. Eu que agradeço. Manter o silêncio, tá? Muito fácil.